Supremo Tribunal Federal marcou para esta quinta, ou seja, amanhã, o início do julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o que pode vir a beneficiar o senhor, dependendo do resultado. O senhor acredita que esta possa ser a sua última entrevista aqui na Polícia Federal? Primeiro é importante dizer que essa entrevista nossa está marcada bem antes do Toffoli marcar a data do julgamento da segunda instância. Eu queria te dizer que eu não tenho a pretensão de dar entrevista aqui na Polícia Federal. Não é nenhum prazer. Eu, na verdade, gostaria de estar dando entrevista, sabe, na sede do PT, no Instituto, no sindicato, na rua, sei lá onde você trabalha, era muito melhor. Eu não estou reivindicando essa discussão de segunda instância. Isso não é meu processo. Não estou interessado nisso, estou interessado na minha inocência. O que eu quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos feitos, mentirosos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, liderado pelo Dallagnol, e pelo mentiroso do Moro na sentença, lidere e anule esses processos. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais, um ano a menos, se eu vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. O que eu quero é a minha inocência. Nada me interessa a não ser a minha inocência. Eles procuraram um jeito de me tirarem da disputa política ou de tentar destruir o PT, e eu estou aqui. Eu estou aqui e tenho dito sempre, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Se vai ser segunda, primeira, terceira, quarta, quinta instância, não é problema meu. O que eu quero é a minha inocência. Se eu tenho um apartamento, alguém tem que ter uma escritura, alguém tem que ter um recibo, alguém tem que ter algum no cartório, alguma coisa tem que ter. O que não pode é inventar uma mentira, sabe? Para poder me condenar. O julgamento para a questão da segunda instância estava marcado para abril, só que aí ele foi desmarcado, né, remarcado agora em outubro, e na época falou-se que o Supremo Tribunal Federal queria evitar a pressão da opinião pública, que seria julgar um caso que poderia beneficiar o senhor. O senhor se arrepende das indicações que o PT fez ao Supremo? Não, deixa eu te falar uma coisa para você. Vamos só. O Supremo, votando a segunda instância, o Supremo estará apenas cumprindo aquilo que está na Constituição. O Supremo não estará fazendo favor a ninguém. Você só ser preso depois do processo ter transitado e julgado não é favor de ninguém, é cumprir pura e simplesmente o que está na Constituição. Quem quer apressar o julgamento é a Globo e motivando a opinião pública. Um ministro da Suprema Corte, penso eu, e um juiz de primeira instância, penso eu, não deve se mover pela pressão da opinião pública. Eles devem se mover pelos autos. Eles devem perceber, sabe, o processo. Tem prova, não tem prova, precisa condenar, não precisa condenar. Porque senão, nós vamos ter que eleger promotor pela via indireta, sabe, não será mais escolhido, fazer concurso. Essas pessoas têm uma função de Estado e que não pode funcionar sob a pressão, sob pesquisa da opinião pública. Só faltava a Suprema Corte convocar uma pesquisa do Ibope para saber como é que pensa o povo sobre determinadas coisas. Não é assim que funciona. Mas o senhor se arrepende da Não me arrependo de ninguém. Veja, se eu tivesse que escolher todo mundo hoje, com as informações que eu tinha na época que eu escolheria todo mundo. Até porque, ô Flávio e Sakamoto, eu não escolhi os ministros da Suprema Corte para serem meus amigos. Eu escolhi eles para serem ministros da Suprema Corte, para cumprirem o papel que a Constituição delega à Suprema Corte, que é uma espécie de papel de garante da Constituição. Foi para isso que eles foram indicados. E tem muita gente que eu indiquei que eu nem conhecia. E indiquei e acho que prestaram um bom trabalho. Eu já sei que no Brasil você teve momentos em que tinha governadores que almoçavam com o Tribunal de Justiça toda semana. Não para isso que eu indiquei eles. Eu indiquei eles para defender, sabe, o Estado brasileiro e o cumprimento da Constituição. Foi isso. Independente da questão do julgamento no STF, há a questão da sua execução penal, né, da questão da sua progressão de pena. Até sexta-feira, a sua defesa tem que apresentar um posicionamento em relação à questão da ida ao regime semiaberto, né?
O que sua defesa vai dizer, o que o senhor vai dizer nesse posicionamento às juízes do caso, a doutora Caroline Legos? Vou dizer o que eu já disse. Eu não estou aqui para trocar a minha dignidade pela minha liberdade. Veja, quem precisa de progressão é quem foi condenado culpado, confesso que foi culpado, então ele aceita uma progressão da pena. Eu não quero progressão da pena, eu quero a minha inocência. A invenção do triplex é um escárnio. Aliás, a invenção do triplex é o mesmo jornalista canalha que fez a matéria da Isto É essa semana. É o mesmo. Ou seja, então eu não posso admitir, sabe? Quem roubou já fez a sua delação. Muitos que roubaram fizeram a delação, ficaram com metade do que roubaram, estão vivendo muito bem da vida. Tá? Como eu não roubei, como eu não cometi crime, como eu não cometi nenhum ilícito, eu não quero favor, não quero pena. Eu quero a minha inocência. É a única coisa que eu aceito, é a minha inocência. Vai demorar 50 anos? Vai. A minha bisneta vai um dia ouvir uma sentença de que o bisavô dela era um homem de bem, era honesto e que não devia nada para a justiça. É isso que eu quero. O que lhe incomoda tanto em relação ao semiaberto é a questão do uso da tornozeleira, por exemplo? Isso lhe incomoda? Não. Me coloca é o princípio da minha condenação. Não posso aceitar a condenação porque eu sei que ela foi baseada numa mentira. Um processo de mentira que envolveu a matéria de jornal, depois envolveu o inquérito policial, depois envolveu a acusação, depois envolveu o Moro, depois envolveu o TRF4. Você acha que eu vou compactuar com isso? Não vou compactuar. Já falei para meus advogados, não tem meio termo comigo. O que eles vão fazer, não sei o que eles vão fazer. Não sei o que fazer. Antigamente era mais fácil, mandava esquartejar, salgar e pendurar nos postes. Sabe? Cometeram a bobagem de me prender, cometeram a bobagem de me acusar, agora vão ter que suportar esse peso aqui dentro. Eles são livres para fazer o que eles quiserem, eles têm poder. O Moro provou que um juiz tem um poder de Deus. O que ele não esperava era que eles tivessem nesse país um cidadão com caráter de resistir à Globo, de resistir às mais de 80 capas de revista contra mim, de resistir a mais de milhares de primeira página de jornais contra mim. O que ele não esperava era isso, porque o Aécio Neves não aguentou uma capa da Veja. Se o senhor aceitou se entregar naquele momento para a Polícia Federal, como é que o senhor não vai aceitar a progressão do... Aí é que tem uma coisa importante. Por que eu resolvi vir aqui? Porque se eu, com o nome que eu tinha, tivesse saído do Brasil, tivesse ido para uma embaixada, eu estaria sendo tratado por vocês, sabe, legitimamente como um fugitivo. Como eu tenho clareza da minha inocência, eu resolvi vir para cá para poder enfrentar os que me acusaram aqui. Então, estou aqui há 1 ano e meio e vou lutar até o último dia da minha vida para provar, sabe, que a quadrilha é quem me condenou. A Lava Jato se transformou numa quadrilha. É só ver o conluio deles agora com o Departamento, com a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, inclusive tentando buscar empresários brasileiros para que a justiça americana possa denunciar, como já levaram 14 bilhões da Petrobras. Como já destruíram a indústria da construção civil no Brasil, a indústria de engenharia. Como já prejudicaram 1.100.000 trabalhadores. Como já deram um prejuízo de 142 bilhões na economia brasileira. A única coisa que me resta é utilizar uma profecia da minha mãe. Lula, não baixe a cabeça nunca. Essa mulher nasceu e morreu analfabeta e ela me deu muita dignidade. E eu não abro mão disso. O movimento Lula Livre, que se formou após a sua prisão, ele é encarado por uma parte da militância, não só do PT, como uma parte da esquerda como um todo, como um movimento que representa a anistia geral, a anistia restrita, uma pauta que acabou se tornando unificadora. Se o senhor sair da cadeia, né, e quando o senhor sair da cadeia, vai haver uma clara desmobilização com relação ao Lula Livre. Isso pesa também na sua resistência com relação ao semiaberto ou não? Seria o fim da picada alguém imaginar que eu estou preso para mobilizar. Se fosse assim, eu mandava prender todo o PT. Sabe? Não é verdade, veja, eu sou muito grato, mas muito grato às pessoas que estão participando da campanha Lula Livre.
Sou muito grato a esse acampamento que está aqui na frente, que eu não sei se já teve em algum momento algum preso que teve a felicidade que eu tenho de ter um grupo de pessoas gritando meu nome todo dia de manhã, todo dia à tarde e todo dia à noite, de domingo, com chuva, com sol, no Natal, no Ano Novo. Eu, quando sair daqui, não sei o que fazer para agradecer essa gente, né? Vou levar todo mundo para morar comigo, vou alugar fazer um bairro novo e levar essa gente, porque é muito carinho. E, obviamente, que eu sou muito grato aos companheiros do partido, aos companheiros do Partido Aliado, do PCdoB, do PSOL, sabe? E da sociedade, do movimento sindical, do movimento Sem Terra, mas eu preciso sair daqui. E a mobilização não é para libertar o Lula, não. Não é essa mobilização que a pessoa tem que fazer. As pessoas têm que fazer mobilização para libertar o Brasil da asfixia que ele está submetido com o governo Collor, com o governo Bolsonaro e com a venda da soberania brasileira que o ministro da Economia está fazendo. Ora, as pessoas têm que brigar, não é para defender ou não, brigar para defender o direito do povo trabalhar, o direito do povo receber um salário decente, o direito do povo, sabe, estudar, o direito desse país se desenvolver, dele crescer economicamente, sabe? O direito do povo voltar a ser feliz. É para isso que as pessoas têm que se mobilizar, para defender a qualidade da educação, a entrada dos mais pobres na universidade. É isso que a gente tem que brigar. Não há um cálculo político do senhor em relação a essa resistência ao semiaberto? Desculpa, eu quero insistir nisso. Não há um cálculo político, ou seja, como você falou, ou seja, essa pauta unificadora não é importante nesse momento? Não, veja, não é por isso que eu estou tomando a minha posição, mas a minha posição é apenas uma questão de dignidade mesmo. Essa gente simplesmente fizeram uma delação, venderam a alma da mãe ao diabo. Tá? Eu, se tivesse que fazer uma delação, eu ia fazer uma delação contra o Moro, contra o Dallagnol e contra o delegado. Ninguém quer me ouvir para fazer as delações contra eles. Então, eu quero sair daqui ontem. Quero sair daqui o mês passado. Acontece que eu não posso sair daqui passando a conotação que eu aceito a minha condenação provisória. Sabe? Não aceito. Eu não posso aceitar. Agora, o que não pode, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta instância e nem na Bíblia, é o inocente estar preso. Tudo que está saindo na Intercept, a gente já dizia, os meus advogados já diziam antes. Tudo já diziam. Agora está aparecendo. A última é o vazamento dessa semana do Dallagnol prestando serviço às empresas americanas, à Secretaria de Justiça americana, para dar o nome de empresas que os americanos podem processar. Se o Conselho Nacional do Ministério Público, sabe, valer a sua existência, esse cidadão tem que ser exonerado, não promovido. O Moro é a mesma coisa. De vez em quando eu vejo entrevista do Moro, a prova de que ele é mentiroso é que ele não é capaz de olhar para o interlocutor. Ele não é capaz de olhar. Ele dá entrevista para você, ele não olha nos seus olhos, porque ele sabe que ele está mentindo. O Disseu afirmou em uma entrevista à Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, que teria feito bem ao senhor ter convivido com outros presos da Lava Jato lá no Complexo Médico de Pinhais, né? Médico penitenciário, né? Que aqui o senhor, essa convivência restrita de pessoas, segundo o senhor, que só falam o que o senhor quer ouvir, isso teria o prejudicado, que faria bem ao senhor conviver com outros presos. O que o senhor acha disso? Eu não conheço nenhuma experiência do cara ser bem-sucedido conversando com um preso. Eu, sinceramente, eu preciso conversar com quem não esteja preso, ou seja, eu, sabe, quero conversar com as pessoas que estão livres, fazendo política, quero voltar a viajar ao Brasil, quero voltar a fazer comício, quero voltar a fazer as denúncias das falcatruas que o Bolsonaro está fazendo, quero voltar a fazer o PT, sabe, ter a dimensão que ele merece ter. Eu aqui no meu isolamento, eu leio mais do que deveria ler, eu assisto mais coisas do que deveria assistir, eu recebo muito pendrive, eu vejo as coisas que vocês falam, eu vejo as críticas, eu assisto televisão aberta, então, sabe, de Datena a Silvio Santos aqui eu assisto, não tenha preocupação. Além do que, eu vejo os jornais todos que tem, sabe, tanto na internet quanto na TV aberta. Eu vejo todos os jornais. Então, eu trato bem a minha solidão aqui.
Uau!